Olá, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Falamos há pouco sobre o livro de Romanos, então agora eu gostaria também de falar alguns versículos da Bíblia que são um pouco mal interpretados. E já que falamos do livro de Romanos, vamos a um versículo do livro de Romanos. A Bíblia fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, em Romanos capítulo 8, verso 28. E eu vou falar que esse versículo é muito mal interpretado. E vamos tentar, de alguma forma, te ajudar a interpretá-lo da maneira correta. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Geralmente as pessoas usam esse versículo, todas as coisas cooperam para o bem, no sentido de que tudo vai dar certo na sua vida. Agora você é de Deus, agora você é de Jesus, agora todas as coisas vão cooperar para o seu bem, tudo vai dar certo, você vai ser abençoado em todas as coisas. E sobre bênção, nós vamos falar sobre isso, sobre o sentido real ou a interpretação correta da palavra bênção no próximo vídeo. Aguarde a gente, que logo você vai saber o entendimento correto da palavra bênção. Mas é isso que as pessoas pensam, quando a Bíblia fala todas as coisas cooperam, e o uso desse versículo para abençoar pessoas, vamos dizer assim, tem esse sentido. Não vai tudo dar certo. Você vai passar na prova, mesmo que você não tenha estudado. Você vai passar na prova porque Deus é contigo, né? Você vai conseguir um emprego, você vai vencer uma corrida, uma luta, um esporte que você pratica. É esse entendimento que as pessoas têm. A ideia de cooperar é que nada vai dar errado na sua vida. Ou seja, a partir do momento que você conhece Jesus, agora você vai ser abençoado em tudo e todas as coisas vão dar certo na sua vida. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. Não é isso que o contexto de Romanos capítulo 8, 28 e 29, pelo menos esses dois versículos, ele quer dizer acerca dessa ideia de que todas as coisas cooperam. E você que já é cristão há muito tempo, você percebe que esse versículo, nesse sentido que ele é dado, não está correto, porque muitas vezes coisas dão errado na nossa vida. E ao dar errado nas nossas vidas, a gente coloca a culpa no diabo, ou coloca a culpa em nós mesmos, ou no pecado, ou sei lá, coloca a culpa em um monte de coisa. E na verdade, muitas vezes, sim, nós somos culpados, na verdade nós somos os maiores culpados, né? Em todos os erros que acontecem na nossa vida, geralmente nós somos culpados, mas tem coisas que não fazem parte do nosso controle, e mesmo assim acontecem contra a gente. E Deus tem o controle de todas as coisas, Deus é soberano e Ele pode fazer todas as coisas e muitas vezes Ele permite que algumas coisas ruins, ao olhar do nosso ponto de vista, aconteçam na nossa vida para que a gente cresça, se desenvolva, seja aperfeiçoado, a gente possa se santificar, ou seja, a gente possa perceber as nossas falhas, os nossos comportamentos, os comportamentos errados, e a gente possa, de alguma forma, permitir que o Espírito Santo transforme os nossos corações. E é esse o sentido do texto, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. É assim que o texto continua. E ao serem chamados, Deus os predestinou para serem a imagem de seu Filho, a imagem de Jesus. Nós fomos predestinados por Deus para sermos conformes, pegar a mesma forma da imagem de Jesus, com a mesma ideia da criação, ou seja, nós fomos criados à imagem de Deus, perdemos por causa do pecado, e a ideia é que esse texto aqui, quando nós chegamos a Jesus, nós vamos ser retrabalhados por Deus para, de alguma forma, nos parecermos novamente com Jesus, ou carregarmos novamente a imagem de Deus conosco. E aí todas as coisas cooperam. Eu sempre gosto de explicar esse texto pensando num aluno que vai para a escola. Ele vai para a escola estudar. E para ele passar de ano, né, no sentido cultural brasileiro, educacional brasileiro, ele tem que fazer várias provas e tirar notas boas, porque se ele não tirar notas boas, ele reprova. E vai ter que repetir o ano no outro ano, no ano que vem. Então, ele precisa estudar, ele precisa se capacitar, ele precisa passar por essas provas para ser aprovado. Imagina se na escola não tivessem provas, somente ia para a aula e você, ao ir para a aula, você já está passado, você vai para o outro ano. Ninguém ia estudar. E ninguém estudando, ninguém ia crescer. Ninguém ia adquirir conhecimento e também ninguém ia ser transformado. Imagina um médico fazendo 5 anos de faculdade, não precisando estudar. Ele apenas vai para a aula que ele passa. Você iria nesse médico que foi aprovado nessa faculdade, que não fez nenhuma prova, você iria nele para ser atendido por ele num caso de risco de vida ou morte? Óbvio que não, porque você talvez pensaria que ele nunca cresceu, que ele nunca desenvolveu, que ele nunca adquiriu conhecimento suficiente ou que ele nunca foi provado para saber se realmente ele sabe o que ele está fazendo. Assim acontece nas nossas vidas. Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida para mostrar quem a gente é.
e aonde Ele quer que a gente chegue. E qual é a distância do que a gente é até onde Ele quer que a gente chegue. Para que a gente perceba as nossas falhas, reconheça os nossos erros, reconheça os nossos comportamentos ruins e possa de alguma forma permitir que Ele nos transforme. E sim, nesse sentido, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. No caso da igreja de Romanos, até a perseguição estava cooperando para o bem deles. Diante de nossas situações de vida, todas as dificuldades que nós passamos ou todas as coisas boas que acontecem na nossa vida, de alguma forma cooperam para que o nosso caráter seja transformado, para que as nossas atitudes, os nossos comportamentos também sejam mudados, a nossa mente também, o nosso coração, de alguma forma seja transformado para que a gente cada vez mais se pareça com Jesus. Se nada acontecer nas nossas vidas, se Deus começar agora que você conhece Jesus, as coisas começar a dar tudo certo na sua vida e você ser tão cuidado por Deus que nada vai dar errado, nunca vai sair do deslize daquilo que você está pensando, querido, você não vai ser transformado, você vai se tornar um acomodado, você não vai trabalhar, você não vai servir, você não vai abençoar pessoas, você não vai crescer em Cristo Jesus. Então Deus permite que coisas aconteçam para que nós cresçamos, para que nós amadureçamos, para que nós sejamos aperfeiçoados nele. Então tudo isso, de acordo com essas permissões de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que foram chamados por Deus. Nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Jesus. Então tudo que acontece na nossa vida está debaixo do controle de Deus. E dentro desse controle de Deus, Deus permite que algumas coisas aconteçam nas nossas vidas para gerar crescimento em nós. Esse é o sentido correto do versículo. Essa é a interpretação mais óbvia do versículo de acordo com o contexto. Então eu espero ter te ajudado a compreender o versículo e eu espero verdadeiramente que você agora mude a sua perspectiva do que está acontecendo na sua vida. Se você foi chamado por Deus, tudo que está acontecendo com você hoje, amanhã e tudo que vai acontecer com você até o último dia faz parte do projeto que Deus tem, dos processos que Deus tem para trabalhar a sua vida, para fazer você crescer em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus faça você crescer, que você cada vez mais se pareça com Jesus, porque isso é o objetivo do discipulado que Ele faz com cada um de nós. Um grande abraço, fiquem com Deus e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o sentido correto da palavra bênção ou abençoar pessoas.